Agradecemos por essas portas abertas, pelo louvor, pela adoração, pela certeza da presença de Teu Espírito neste lugar. Nas demais igrejas que abrem suas portas para declarar um Cristo vivo que transforma, que liberta. Usa-nos, Senhor. Fale, Senhor, aos nossos corações, através da Tua mensagem, da Tua palavra, e que possamos sair daqui recompensados em conhecer um pouco mais de Ti e do que Tu tens para cada um de nós. Tem misericórdia de nós. Abençoa-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus permaneça com cada família aqui representada, com cada igreja aqui representada, com todo o povo de Deus. Eu sou membro da Igreja Evangélica Congregacional em Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, a igreja que ama você. Foi lá que surgiu aquele cântico, esta igreja ama você, na década de 70. E eu fui batizado em 75, fui ordenado em 81. Fui pastorear uma igreja do interior, porque muitas pessoas que se formam nos seminários querem pastorear igrejas do centro. Pagam bem, dá para você fazer uma pós-graduação, dá para você visitar outras igrejas. E no interior, algumas vezes as pessoas em gratidão te dão um saco de chuchu, um abraço. Alguns vêm para a igreja de chinelo ou sem chinelo, porque eu conheci uma senhora que ela nunca calçou sapato nenhum. O pé dela era redondo, ela nunca tinha calçado nada. A gente chegava na casa dela e chamava Luzia, e lá do meio do mato escutávamos uma voz, ela dizia assim, já vou, e descia com um tronco nas costas, uma mulher de quase 70 anos de idade. Era a lenha que ela ia usar para fazer o seu almoço. Ela nunca me deixava sair da casa dela sem nada. Às vezes ela falava assim para mim, pastor, hoje, olha, eu não tenho nada de bom, só tenho um gambá. Estava passando aqui, às vezes era um tatu. Irmão, mas o tatu estava com unha e tudo, o gambá também. Eu falei, meu Deus, não deu nem para fazer as cutículas aqui do bichinho. Vai assim mesmo, né? Orou, Deus abençoa. Mas que gente boa de coração. Essa senhora um dia falou para mim assim, pastor, depois de pastorear aquela, era uma igreja que estava fechada há 13 anos. Meu primeiro ministério, 1981. Pastoreei aquela igreja por 8 anos e meio. Não tinha ninguém, não vinha ninguém na igreja. Eu ia na casa das pessoas. Se elas não vêm até mim, então eu vou lá. E ela um dia, na nossa despedida, falou assim, pastor, a gente gosta tanto do senhor, que o senhor é jovem, o senhor tem nós perdemos o primeiro filho e depois veio uma filha, Isabela, que hoje é casada, mora no Rio de Janeiro. Aí ela falou assim, por favor, tenha mais um filho e deixa ele aqui com a gente vai criar ele, vai dizer que ele é seu filho, o senhor vem aqui de vez em quando ver ele, mas ele vai ficar aqui com a gente como uma recordação sua. Olha a ideia dele. Gente boa. Em pensar que eu, Ed, eu venho de uma família sem escrúpulos. Você está vendo aqui
um milagre de Deus. Sabe o que é uma família sem escrúpulo? Minha mãe teve 4 filhos. Meu irmão mais velho, ela concebeu, ainda era solteira. Depois ela se casou com meu pai. Aí veio meu irmão, depois veio um outro irmão, mas eles queriam uma menina. Aí veio a minha irmã. Aí eles falaram, bom, então chega. Mas aí veio eu. Meu pai aplicou na veia da minha mãe uma injeção para abortar. Ela tomou várias ervas e chás para abortar. Mas Deus quis que eu viesse. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer, eu não queria ter essa praga desse menino. E meu pai saiu de casa, tivemos que trabalhar cedo. E ali no subúrbio do Rio de Janeiro, meus irmãos eram viciados. Meu pai, a gente nem sabia mais por onde andava, mas ele também era viciado. E naquela época, os supermercados, eles faziam umas bolsas de papel, com uma alça de nylon, então de papel também enroladinho. Aquela era a minha mala. Ali dentro tinha um short, uma camiseta, e a roupa que eu tinha no corpo era um par de chinelo, um short e uma camisa. Que era assim, a roupa vinha do meu irmão mais velho para o segundo, do segundo passava para mim. E acabava ali comigo. Eu era o caçula. Eu me lembro que em 1970 nós ganhamos uma bicicleta, tinha até o símbolo do Pelé. Tinha uma musiquinha que dizia, queremos monareta, não sei o quê. E a gente... Meu irmão falou assim, olha, eu vou deixar você aprender a andar de bicicleta, mas cada tombo que você levar, vai estragar a bicicleta, vai arranhar a bicicleta, mas é um cascudo que você vai tomar. Eu acho que é por isso que eu sou careca hoje, sabe? Muito cascudo. Não sei, mas eu sei que eu vivia assim na casa de uma tia, de uma avó, da bisavó, fazendo aqueles serviços que elas de tão idosas já não podiam fazer, limpar o quintal dos cachorros, dar banho em cachorro, tirar carrapato, cuidar do jardim, arear a panela. Tinha umas vizinhas que tinham uma frigideira suja, e falava assim, é para você limpar, e depois a gente dá uns trocados. Eu não tinha muita coisa para limpar não pensa em bombril, não, era areia com um pedaço de sabão Rio lá, que a gente areava aquelas panelas, e eu ganhava uns trocados, e com esses trocados eu levava para minha mãe. Eu ia juntando numa caixinha que eu tinha, e aos fins de semana eu ia na casa da minha mãe ver minha mãe e meus irmãos. Eu era o caçula, eu sou o caçula. E eu perguntava assim, mãe, você já almoçou? E às vezes ela falava assim, não, meu filho. E eu dava aquelas moedinhas para ela. Mas minha mãe me levou para um centro espírita quando eu era bebê. Eu não fui consagrado numa igreja. Eu não fui batizado numa igreja católica. Eu fui consagrado num centro de umbanda. Eu cresci num gongá, tocando sininho. Essa menina estava cantando aqui tão bonita. Mas eu cresci num centro de umbanda, tocando um sininho para as pessoas reverenciarem aqueles orixás que estavam naquele centro de umbanda. E um dia aquela mulher, dona daquele terreiro, falou assim, olha, seu filho é médio e tem que desenvolver. Isso eles falam para qualquer um. Qualquer um de nós que vai num centro para agarrar você, eles falam isso. Ele é médio e tem que desenvolver. Aí eu fiquei uns dias lá com essa mulher.
ela estava me preparando. Aí tinha um tal de um caldeirão lá com água que eles ferviam, porque aquilo vai a madrugada toda. Aí fazia café daquela água que era fervendo. Ela falou assim: vamos fazer um teste de fé com esse menino. Meu pai estava ali, minha mãe estava ali. E ela tirou minha roupa e ia me botar sentado dentro daquele caldeirão fervendo. Se alguém me perguntar: você ficou com medo? Rapaz, eu senti um negocinho, um fervorzinho aqui embaixo, assim, sabe? Mas a minha mãe estava ali. Eu achava que nada de mal ia me acontecer. E ela não chegou a me encostar, ainda bem. Aí me tirou e falou: ele está aprovado. Tem que fechar o corpo desse menino. Nós vamos na cachoeira, dia tal. Aí encheram um ônibus, fomos para a cachoeira, lá fazer o tal do ritual. Para mim, aquilo ali é um passeio. Criança adora passeio. Eu entrei dentro do ônibus, tinha farofa, tinha arroz, tinha um monte de coisa para a gente comer. Eu falei: eu vou para um passeio na cachoeira. Mas eu não sabia que eu era o sacrifício. Quando eu estava lá naquelas pedras brincando com meus colegas, meus irmãos, uma pessoa foi lá me chamar, falou: seu pai está te chamando. Aí quando eu olhei, meu pai estava lá. Meu pai. Aí minha mãe também: vem cá você. Aí eu fui. Aí veio uma mulher com um canivete. Eles fazem uma cruz na nossa cabeça, nos ombros e nas costas. E dizem que nosso corpo está fechado e nenhum mal vai mais tomar conta de nós. E nós vamos poder fazer qualquer coisa. Nada vai nos atingir. E criança não gosta de ver sangue, né? Quando eu vi uma mulher saindo ali da minha frente, agora falou assim: agora é você? Foi difícil me agarrar naquela cachoeira, hein? Rapaz, mas eu corri, foi muito. Corri muito. E eu escorregava pelas pedras e o povo atrás de mim, agarrar ele, nada. Aquela mulher do centro. Rapaz, sabe que eu acho que Deus usou aquela mulher? Pastor, se eu estou falando heresia aí. Não. Depois você vai entender o resto da história. Ela falou assim: olha, a partir de hoje, já que vocês não fecharam o corpo desse menino, essa família não pode mais vir no centro, não. Mas, gente, minha família era extorquida naquele lugar. Vocês às vezes falam que tem que ir na igreja, dar dízimo e dar oferta. Eu não estou falando isso porque hoje você não veio dar seu dízimo ou sua oferta. Mas lá tem mensalidade. E muita praga se você não dá. E outra coisa, eu vivia na casa daquela macumbeira, às vezes ela falava assim, ela era nordestina, ela falava assim: eu estou com vontade de comer um bode. Aí vinha uma pessoa lá se consultar com ela, ela falou assim: você está com... tem que fazer um despacho, um bode. Traz um bode aqui. Mas no alguidar, naquele negócio de barro, assim, naquele alguidar, só tinha as patinhas do bode e a cabeça. O resto estava no bucho dela e da família dela. Eu via isso lá. Quando a minha avó soube que eles iam fechar meu corpo, ela falou assim: não, o Ed não vai ficar mais morando com vocês, não. Ele agora vai morar comigo, que eu vou levar ele na igreja, esse menino tem que exorcizar. Vão botar ele num colégio de padre. Ele vai ser padre. Tem que exorcizar esse menino. Eu fui para o colégio do padre. Chegou lá no colégio do padre, a diretora falou para mim assim: olha, eu vou te apresentar o colégio. Era um colégio particular, minha avó pagava direitinho. Aqui é a sala de aula, a quadra, aqui é não sei o que, o segundo andar. Mas lá em cima você não vai não, porque lá mora o padre. Você vai falar isso para uma criança? É lá que eu quero ir. E quando eu fui, eu vi o padre lá agarrado com a diretora. Aí eles me viram sair correndo e pega esse menino.
E eu corri. Aí a diretora falou: esse menino tem que fazer primeira comunhão, que ele está inventando uns negócios do diabo. E eu olhava para a cara dela assim, eu falei: eu já fui enganada, né? Eu era criança, mas eu não era trouxa, carioca. Aí fui fazer a tal da primeira comunhão. E na primeira comunhão, a diretora bateu lá na porta. Aí abriram lá a porta, ela abriu a porta. Estava lá os alunos sentados e falou assim: olha, esse aqui é Ed, ele é aluno de primeira comunhão. Eu fui e sentei. Quando eu olhei para frente, a professora era a Jurema. Olha, a Jurema ficou pálida, era minha vizinha. Ela transava com todo mundo lá da rua, ela fumava, eu sabia dos biscates dela, tinha até uns tios meus lá. Teve um dia que a pipa caiu lá no terreno da Jurema, quando eu pulei, meu tio estava lá. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Está me vigiando? Eu falei assim: ô tio, eu queria um picolé. Na mesma hora ele pegou um dinheiro, me deu. Eu falei: não falo nada para ninguém não. Eu arrumei um jeito fácil de ganhar dinheiro. Eu chegava perto do meu tio e falava assim: oi tio, quero um picolé, quero um guaraná. Na minha época tinha até um negócio engraçado, que refrigerante era coisa de rico, a gente só tomava refrigerante dia de festa ou domingo. Mas tinha um tal de água mineral com groselha. Era um botequim que tinha lá perto, aí botava um copo assim com água, aí botava aquela água mineral com gás, aí despejava um pouco de groselha e a gente tomava aquilo. Gente, aquela Jurema ficou desesperada quando ela me viu. Aí terminou a aula, ela falou assim: o aluno novo Ed fica aí na sala. Aí eu fiquei. Aí ela veio e sentou do meu lado e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: minha avó mandou eu vir para a escola mandou eu fazer catecismo, eu vim fazer. Olha, vamos combinar uma coisa: ninguém aqui pode saber da minha vida, que eu fumo, nada. Está entendendo? Eu falei: estou. Na prova, as questões que você não souber, você deixa em branco, que eu preencho para você. E você vai fazer a primeira comunhão. Está entendido? Eu falei: legal. Mas eu continuava ganhando meu por fora. Um dia, um amiguinho meu da escola, chamado Ivan, ele me chamou para ir na EBF, na Escola Bíblica de Férias. E eu fui. E eles estavam contando a história da rainha Esther. Ali eu levantei minha mão para Jesus. Eu disse que queria ser um missionário. E nunca mais me desviei. A dona Jurema, a dona do centro espírita, fechou o centro espírita e se converteu. A rua da nossa igreja tinha 8 centros espíritas, hoje não tem nenhum. A nossa igreja comprou um outro lote, um outro terreno, uma quadra. Hoje ela está de frente de uma praça. Eu nunca imaginei ser diácono daquela igreja, com tanta gente importante que tinha ali. Coronel, irmão coronel fulano de tal, irmão tenente não sei das quantas, professora fulano de tal, diretora não sei da onde. Tinha muitos filhos de pastores, de oficiais, mas um dia Deus nos deu a graça de sair do interior e pastorear aquela igreja. Nosso pastor tinha caído em adultério com a secretária. Eu peguei uma igreja muito caída, uma igreja triste, arrasada. Jovens que eram líder de projetos missionários, agora estavam no mundo
nos seus deleites e seus prazeres carnais. Eu fui visitar um a um daqueles chefes e cabeças de jovens. Eles me diziam assim: se o meu pastor pecou e Deus perdoou ele, Deus vai perdoar eu também. Foram dias difíceis. Eu peguei aquela igreja com 1.200 pessoas. 3 anos depois, Deus nos estava já preparando para ir à Bolívia. Eu falei: mas logo agora? Meus amigos diziam para mim: você é doido. Deixar uma igreja com 4.500 pessoas e levar tua família para um país chamado Bolívia, o país mais miserável dessa América Latina. E eu disse a ele: se é Deus que está mandando, eu vou. Porque senão tudo isso que foi construído vai desabar na minha cabeça. Se esse é o momento, Deus vai abrir a porta certa. E quando eu conversei com o secretário de missões, ele me disse assim: pastor Ed, você tem que ter no mínimo $1.000 para viver com a sua família na Bolívia. Lá eles usam uma moeda chamada boliviano. E naquela época equivalia a 3, 4, R$1 equivalia a 3, 4 bolivianos. Então eu precisaria de $1.000. Eu aluguei nosso apartamento, mas eu só consegui 50% desse valor. Eu fui convidado para ser coordenador de toda a América Latina, de nossas igrejas. Mas eu falei: se Deus está me mandando, não é o dinheiro que vai me impedir, eu vou. E Ele vai providenciar. E Ele providenciou. Porque a palavra diz que Ele nunca viu o justo mendigar o pão. Nunca faltou carne na nossa mesa, nem pão. Pelo contrário, algumas pessoas diziam assim: Ed, a tua casa é mais frequentada do que o consulado brasileiro. Todo mundo sabia onde morava o pastor Ed. Meu filho Pedro às vezes falava assim, eu falava assim: Pedro, chegou o fulano de tal, será que você pode ceder o seu quarto para ele dormir aí? De novo, pai? Ele já não dormia mais no quarto dele, já há tanto tempo. Tantos jovens que iam estudar lá e ficavam desesperados, querendo alugar uma casa. Como é que iam fazer? Alguns não sabiam nem falar a língua direito. Outros também fazíamos amizade, eles iam embora e nos doavam seus móveis. E dessa maneira também, nós quando saímos de lá, pudemos abençoar muitos missionários. Eu não vou dizer para você fazer isso não, mas eu fiz. Teve uma vez que eu tive que dizimar na vida de um missionário. Ele não tinha o que comer. Eu já tinha dividido da vasilha da minha casa com ele. Eu falei: eu só tenho dízimo aqui. Aí eu conversei com a minha esposa, oramos e abençoamos aquele missionário. Eu vi missionários saindo dali, não só das nossas igrejas, mas também de outras missões, escondidos, de madrugada, quando a migração não estava funcionando, porque seus vistos não estavam em dia. Muitos missionários da nossa missão nunca tiveram seu passaporte assinado. Eu fui o primeiro a ter. Não somente eu, mas toda a minha família temos passaporte de missionários. E na Bolívia não se permite mais passaporte de missionários, por questões lá do governo. E eu falei: se é Deus que está me levando, Ele vai me dar recurso suficiente
para eu andar nesse país de cabeça erguida e não fugindo da Interpol. E na Bolívia, meu querido, se eles te pegam na rua, sem documento, só com a tua carteira, com um cartão de crédito, primeiro eles te levam num banco 24 horas e fazem você retirar tudo. Depois eles te levam para o aeroporto, te prendem lá e você é deportado. Está escrito na Constituição da Bolívia que a folha de coca é patrimônio cultural da Bolívia. Nós, estrangeiros, não podemos falar nada contra a coca. Eles, nacionais, podem, nós não. Se fomos pegos falando mal da coca, somos deportados na hora. E a folha da coca, eles costumam dar até para bebezinho, porque muitas das vezes não tem alimento. E ela adormece. E a criança não sente fome. E ela não sente sede. Com 8, 9 anos de idade, eles pegam crianças para trabalhar. E é meia hora para fazer aquele bolo de folha com bicarbonato, que é a mesma química que é usada para o crack. Você pega uma colher, um fogo embaixo, põe ali a cocaína, mistura o bicarbonato, você tem a pedra do crack. Não é assim? Pois é o bicarbonato com a coca mascada, que eles adormecem o seu corpo, o seu estômago, e ficam o dia inteiro trabalhando. Se você pegar uma picareta e falar para o camarada assim, ó, vai quebrando o chão daqui até o centro da cidade, ele vai. Ele arrebenta a mão, sai sangue, ele não está sentindo nada. Foi para lá que Deus me mandou. Para amar aquela gente e dizer que Jesus nasceu para eles também. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 13 ao 20. Evangelho de São Marcos, capítulo 13. Marcos 4, 13 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? O semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho, logo ouvem. Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde haviam muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nela. E quando por causa da mensagem chegam ao sofrimento e às perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto. E existe aquelas pessoas
que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Eu estava falando aqui sobre a minha vida, que eu vim de uma família sem escrúpulo. Quando a gente ficava olhando a tia pela fresta da porta do banheiro, quando a gente se relacionava, primo com prima, incesto dentro da família, tios homossexuais com sobrinhos, sobrinhos com primos, minha mãe com meus primos, minha mãe com motoristas de ônibus. Eu vim de uma família sem escrúpulo, mas eu escolhi ser diferente de meus irmãos. Mesmo como uma criança, eu falei, eu quero mudar a rota, eu quero mudar o caminho. Eu não vou seguir os passos de meus pais, de meus irmãos. Eu quero Jesus. E eu quero a salvação deles. Todos os meus irmãos se converteram. Minha mãe, meu pai, minha madrasta. Quando eu pastoreei essa igreja no Rio de Janeiro, estava sentada minha mãe, minha madrasta e meu pai. Pode alguém achar bizarro isso? Só Deus pode fazer isso. Todos batizados. Hoje minhas sobrinhas, tem uma outra sobrinha que já disse para mim, tia, eu vou me batizar em dezembro. Quando você faz o que Deus quer e obedece, Ele providencia recursos. As demais coisas Ele faz. Você cuida do que Ele quer e Ele cuida dos seus. Nada tem nos faltado. Diga assim, eu sou terra boa. Eu sou um campo fértil. Irmãos, eu não sei se você já parou para contar quantos grãos tem numa espiga de milho. Eu tenho uma aqui, eu sou terra boa, eu sou campo fértil. Nessa carreira, ela tem 32 grãos, ela tem mais de 10 fileiras, então aqui tem mais de 600 grãos. Eu sou terra fértil, eu sou terra boa. O diabo quis me destruir, ele quis me levar para o vício, mas eu sou terra fértil, eu sou terra boa. A palavra de Deus diz que onde habitou o pecado superabundou a graça. Você só pode adubar uma terra com esterco, e podem me chamar de esterco humano, mas Deus resolveu plantar uma semente do Evangelho no meu coração, e ela frutificou, ela germinou e cresceu. Hoje, para a glória de Deus, eu sou terra boa. Eu sou terra boa. Deus me deu filhos. Quando os médicos diziam que nós não poderíamos ter filhos, Deus me levou a lugares onde eu nunca imaginei pisar. Eu sou terra boa. Se a semente do Evangelho foi plantada, o Senhor se encarrega
de dar o crescimento no tempo próprio. Nós acabamos de ler uma parábola muito conhecida, em que o Senhor Jesus, no versículo 13, ele diz assim: se você não entende a parábola da semente, você não vai entender as demais. Nós costumamos ir à igreja porque eu quero saber o que eles podem me dar. Não, eu quero saber o que eu posso ganhar. Nesse mundo capitalista que nós estamos, que nós vivemos, tem até igreja dizendo assim: olha, nós não cobramos o dízimo, somente 5%. Tem promoção para tudo. Acontece que a palavra de Deus diz que a uns ele deu que crescessem 30, outras 60, outras 100 vezes mais do que foi semeado. Eu tive que deixar minha família, mas Deus me deu outras famílias, outras mães, outros pais. Da mesma forma que vocês acolheram o nosso filho, eu também fui acolhido em outras casas. E nós acolhemos filhos de outras pessoas que eu nunca conheci. Eu me lembro de jovens na Bolívia que estavam fazendo aniversário, e nós fazíamos uma festinha surpresa para eles lá em casa, um bolinho simples que minha esposa fazia. E na internet que tinha lá em casa, a gente botava ele em conexão com os pais naquela hora, lá no Maranhão. E aquele menino chorava: painho, fizeram uma festa para mim. Jovens que não tinham que, nas férias, fazer prova para compensar as notas, então tinha que ficar Natal, férias lá na Bolívia, e ficavam na casa do pastor Edson. Passavam Natal, Ano Novo com o pastor Edson. Eu digo isso com alegria. Hoje eu tenho médico espalhado pelo Brasil todo. Qualquer lugar que eu vá, tem alguém para me atender. O que você tem feito dos talentos que Deus te deu? Nessas minhas andanças, lá nessa igreja onde eu me converti, o meu pastor era um cara muito doido. Eu estava no gabinete com ele, eu era seminarista, aí entrou lá uma irmã com cabelo deste tamanho, sem dente, o chinelo havaiana ruído no calcanhar, com os dedos pretos, um vestido se arrastando, bateu na porta e falou assim: pastor, eu tenho 13 filhos, mas eu e meu marido somos 15. Eu agora estou morando em Nova Iguaçu, é um outro município. O ônibus intermunicipal é muito caro, eu não posso pagar passagem para todo mundo. Mas a gente conseguiu esse lote lá, eu construí essa casinha. A gente queria fazer um ponto de pregação na minha casa. Aí o pastor olhou para ela, ele era um pastor, ele era militar, só usava gravata, olhou para ela e falou assim: o ponto de pregação está aberto, e a irmã é a líder. Eu pensei que meu pastor tinha bebido aquele dia. Eu olhei a mulher na fachada assim, de baixo para cima, olhei para a cara dele e falei assim: eu não acredito. Aí ela falou assim: mas pastor, eu sou analfabeta. Não tem problema, eu mando os seminaristas irem lá pregar aos sábados. Está aberta a congregação de Jardim Cabuçu, em Nova Iguaçu. E ele me botou lá na escala. E teve um dia que eu cheguei lá, rapaz, aquela mulher pegou umas latas de goiabada desse tamanho assim, que vendia no mercado, ela pediu para ela, fez umas broa, ofereceu um café para as vizinhas foram tudo, os filhos também, os maridos também. A casa dela estava cheia.
E ela estava toda arrumada, com roupa de diaconisa, uma saia preta, uma blusa branca. Ela botou dentadura, ela botou uns grampos naquele cabelo, botou uns grampos, amarrou aquilo de um jeito. Hoje existe a igreja em Jardim Cabuçu, de tempo integral, paga o seu pastor. Já tem outras congregações. Tem mais de 400 membros aquela congregação, que começou com uma analfabeta, Irmã Maria. Fazia broa. O que Deus não pode fazer de você e de mim? Nós muitas das vezes nos escondemos, mas eu olho para essa passagem e eu me vejo nela, eu vejo você também. Nós somos frutos de uma terra boa e fértil, que produz a 100 por 1. Você planta um grãozinho de milho, em 3 meses, ele vai dar pelo menos 3, 4, 5, 6 espigas. Era uma que você plantou. Olha quantos mil grãos você tem agora. Todo aquele que se lança nas mãos do Altíssimo, todo aquele que deixa pai e mãe e vem a mim, ele não se arrepende. Deus, ele dá em dobro muitos pais, muitas mães, muitas terras, muitas casas. É o que diz a palavra. Irmão, se você não aprende a semear na casa de Deus, a casa de Deus é um terreno fértil, a casa de Deus é um solo fértil, a obra de Deus é uma terra fértil, e quando você joga nela a tua semente, você prospera. Os dons que Deus te deu, os dons de cantar, de tocar, de profecia, seja ele qual for. Eu não gosto desse negócio de célula. Rapaz, isso é uma bênção de Deus. Nossa igreja tem 60 células. Tem célula de 35 jovens. Quando eles se reúnem todos naquele domingo de celebração, rapaz, é bola colorida. Aí a célula se multiplica, aí tem outro. E a igreja cresce. Você talvez não tenha tempo de compartilhar seu testemunho aqui, mas na célula você consegue abrir seu coração, falar das suas dúvidas. E ali sempre tem um irmão que vai te ajudar. É bênção. Procura uma perto da sua casa. Lá no Rio, na nossa igreja, tem jovens que se reúnem no shopping. Cada um compra o seu lanche lá no Bob's, senta na mesa, e ali eles falam sobre a lâmina daquela semana. Tem aquele panfletinho do 4x4, estão atualizados, sempre lendo a palavra. Que bênção. Eu fico às vezes imaginando o que o apóstolo São Paulo faria se ele tivesse a tecnologia que nós temos hoje. Aquele homem encarcerado escreveu 12 cartas no cárcere. O que ele não faria com um computador na mão? Nós temos tudo isso. E o que você está fazendo? O que você está fazendo? Meus amados, o texto é claro. Se você não entende a parábola da semente, você não vai entender os demais.
O que é que Deus espera de mim? Afinal, Ele deu o seu único filho por mim. O que Ele espera de você? E quando nós lemos a passagem de Marcos, capítulo 4, do versículo 13 ao 20, esse nós acabamos de ler. Quando nós lemos Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao 43, conta a história do cego Bartimeu. Ele estava à beira do caminho, e Jesus estava passando, e Jesus passava por ali, e ele, cego, gritava da beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cala a boca, você é um moribundo, fedido, um mendigo, sujo. Cala a boca, o mestre não vai te ouvir, não vai parar para ouvir você. Uma multidão se arrastava atrás dele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava mais alto ainda. E Jesus ouviu aquele clamor. E olha que interessante. Chamem esse homem e tragam. E os discípulos chamaram. O primeiro passo que ele deu, ele jogou fora a sua capa, ele jogou fora aqueles fardos, ele viu a possibilidade, e ele se levantou. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já vi o Espírito Santo de Deus curar, eu já vi o Senhor ressuscitar defunto, mas eu nunca li na Bíblia que ele desceu do céu para tirar piolho da cabeça de ninguém, nem pentear ninguém. Tem coisas que são para nós fazermos. Existem coisas que nós devemos fazer. William Carey, ele é conhecido como o pai das missões. Ele diz assim: a obra de Deus, ela começa difícil, torna-se impossível e depois finalmente é realizada. Quando se esgota toda a tua possibilidade, é Deus que age. Muitas das pessoas às vezes querem começar uma igreja pelo dinheiro que tem no seu bolso, querem começar um ministério por algo que tem e domina, mas o que Ele quer de nós é a dependência dEle, depender dEle a cada dia. Todos os dias, 6 horas da manhã, se levantam lá na casa de recuperação e dizem: Senhor, obrigado por esse dia, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Meus amados, esse texto de Lucas capítulo 18, alguém pode abrir, por favor? Lucas 18, 35 a 43. Diz assim a palavra de Deus: Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré quem está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego, e quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Jesus tem um senso de humor maravilhoso, né? O que é que você quer que eu faça? No mesmo instante, o homem começou a ver.
Aí ele respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Então Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante o homem começou a ver, e dando glória a Deus foi seguindo Jesus, e todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Meus amados, ele foi curado porque ele teve fé. Você não vai chamar a atenção de Jesus por causa do perfume que você está usando, por causa da roupa cara que você tem, por causa da casa, do carro que você possui. Você vai chamar a atenção de Jesus pela fé. E sabe como se consegue a fé? É vindo à casa de Deus. Ah, mas hoje eu não estou com vontade. O Atlético vai jogar com o Cruzeiro. Hoje eu briguei com meu marido. Hoje eu briguei com a minha filha. Hoje eu trabalhei muito, eu fiz serão e eu tenho direito de descansar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se esse culto tivesse terminado quando essa menina terminou de cantar, eu já estaria satisfeito. Eu senti a presença de Deus aqui. Mas se Deus me permitiu falar por mais esta vez, eu louvo a Deus. Meus amados, tem quase um ano que eu não prego, por problemas de enfermidade de saúde. Essa é a primeira vez, depois de todo esse tempo, que eu volto ao púlpito. O chamado missionário ainda arde no meu coração. Ainda que eu não tenha a saúde que tinha e possa estar lá, mas eu posso investir para que alguém vá. Eu posso orar por eles. A vitória que vence o mundo é a nossa. Olha ela aí de novo. Sem fé é impossível agradar. Não queira agradar a Deus. Eu vou dar um dízimo bem alto, eu vou dar não sei o que, eu vou fazer, eu vou com meu salto alto, eu vou botar uma roupa da moda. Sem fé é impossível agradar. Fé. Igreja. O pastor no domingo passado, nós estamos terminando, ele mencionou o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15. E esse texto diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. O pastor disse isso aqui domingo passado. Pode ser que você nem lembre da pregação. Mas veja, no livro de Romanos capítulo 16, no verso 10, a palavra de Deus diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. No início do Gênesis, Deus põe inimizade entre o homem, a mulher e a serpente. No final dos tempos, no Apocalipse, Deus diz assim: a minha noiva, ela vai esmagar a cabeça do diabo. Eu vou dar coragem para ela. Mas eu me pergunto, Senhor, em que temos transformado a tua noiva? Tua noiva está sem véu, suja, rasgada, deplorada. O evangelho que nós ouvimos aí não é digno dos mártires que perderam sua vida e derramaram seu sangue para que esse evangelho atravessasse o Atlântico, o Pacífico e chegasse até nós. Deus espera muito mais de mim e de você
do que você tem feito até hoje. Deus espera que nós saiamos daqui desta noite determinados a uma nova postura com Deus. Ouça o que eu vou dizer. Você é o único Jesus que muitos vão conhecer nesse mundo, na tua geração. Pastor, isso é heresia? Não, não é não. Ele não vive dentro de você? Se você ler algumas cartas de Coríntios, você vai ver Paulo dizendo isso. Ele morreu para que nós vivêssemos através dele. Gálatas 2:20 diz exatamente isso. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo gerou Cristo dentro dele. Pastor, que negócio é esse? Paulo era um homem, como é que ele vai gerar? Mas gerou no coração. E Jesus foi crescendo dentro de Paulo de tal maneira que já não era mais Paulo, mas era Cristo através de Paulo. Paulo não tinha mais paladar, Paulo não tinha mais gosto. Talvez eu perguntar a você o que é que você vai fazer quando sair daqui, você vai dizer alguma coisa. Vou para casa, vou comer pizza, vou ver a namorada, sei lá o quê. Paulo diz assim: tanto sei ser humilhado, quanto sei ser exaltado. Tanto faz comer ou não comer, eu já me sentei com reis e rainhas e príncipes, e também já padeci de fome e escassez. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Não é maravilhoso? Eu sou fruto de uma terra boa. Se eu tivesse dado ouvidos ao que o diabo tinha planejado para mim lá no início, eu não estaria aqui. De meus irmãos, eu sou o único casado. Em julho passado nós completamos 33 anos de casado. Muitas lutas, muitas. Houve um momento em que eu queria comprar até coisas para a igreja, para pintar a igreja, e minha mulher segurava o dinheiro porque os filhos precisavam de sapato, de roupas. Quando você se apaixona pela obra de Deus, parece que a obra de Deus é a outra. E eu semeei pouco, porque eu tinha pouco, mas tudo que eu tinha, eu semeei. Não me importa os títulos que tive. Nunca usei anel no dedo. Não tem nas minhas paredes nenhum certificado. Mas eu tenho um nome no livro da vida. Para que eu quero mais? A igreja esmagará Satanás. Quem é a igreja? Somos nós. Talvez você olhe para você agora tão débil. Pastor, estou cheio de pecado. Mas foi Ele quem escolheu você. Foi Ele quem te chamou. João capítulo 15 diz isso. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que tipo de árvore nós somos? Que tipo de fruto você tem dado? Nós não somos frutos de qualquer árvore. Jesus é a videira verdadeira. Eu não posso dar qualquer tipo de fruto. Eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Tem que ser com excelência. Tem que ser o melhor. Eu posso não ter um instrumento, mas se eu tenho a minha voz, as minhas palmas, é com ela que eu vou louvar a Deus. Tem que ser o melhor. Tem que ser da melhor maneira, porque Ele merece. A palavra está se cumprindo.
Ontem mesmo, dia da Reforma, na Catedral da Alemanha estava Angela Merkel, com muitos chefes de estados e outros líderes, agradecendo a Deus os 500 anos da Reforma e declarando que Jesus Cristo é o Senhor. A China é comunista, pastor. É o maior país do mundo. É verdade. Mais de 1 bilhão de vidas ali. O mandarim é a língua mais falada no mundo entre nações. Depois dela vem o inglês, o espanhol. Mas acontece que se nós não podemos ir até a China, as paredes e a muralha nos impedem. Se bem que tem os missionários atrevidos que vão até lá, entra debaixo d'água, leva a Bíblia lá para dentro. Eu conheço um bocado. Os chineses vêm para o Brasil abrir pastelaria, aí eu posso pregar para eles também. No ano passado, foi dada uma estatística de que os muçulmanos já ultrapassaram o número de evangélicos e cristãos no mundo. Aí a Síria entra em guerra e os muçulmanos vêm para os países cristãos. E eles chegam aqui e perguntam: o que é Páscoa? O que é Natal? E a gente começa a falar de Jesus para eles, eles estão se convertendo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Os dias estão contados. Depende de você. Há um psiquiatra renomado chamado Augusto Cury, que ele disse uma frase que disse assim: quem vive sem risco, triunfa sem glória. Se eu vivo ou alguma coisa serve dentro de mim, não é porque eu sou bonzinho, é porque Cristo fez a diferença. Se não fosse Cristo em mim, eu viveria na mediocridade desse mundo. Eu viveria igualzinho a eles. Mas eu resolvi arriscar. E aquele menino da periferia, do subúrbio do Rio de Janeiro, já andou por alguns países. Já me sentei com governantes, até com o presidente da República, em alguns momentos, e nunca deixei de falar do Evangelho. Já dei aula em seminários, mas eu gosto de grupos pequenos, PG. Eu gosto de trabalhos que começam nas casas. É combustível para a nossa alma. Vamos ficar de pé. Senhor, tudo o que somos, o que temos feito, ainda é pouco, diante de tudo que fizeste, entregando o seu Filho por nós. Mas se havia alguém aqui que entrou com dúvida sobre o seu chamado ministerial, eu quero dizer que hoje ela vai sair daqui sem dúvida. Porque se tu usaste uma criança no passado, que poderia hoje nem estar vivo, ou ser um trombadinha, um bandido, um ladrão, um viciado, tu resolveu mudar o curso da minha história, para glorificar o nome do teu Filho. Não me importa se alguém sabe o meu nome, importa que conheçam a Cristo. Eu te louvo pelos filhos, pelas dádivas que tu nos deste, pelos amigos e outros filhos adotivos que tu tens nos dado ao longo do caminho. Mas faz-nos sair daqui desta noite determinados a fazer a tua obra, cautelosamente, sem pressa,
aprender a ouvir o Espírito, mas semear em terra boa. E saber que ainda que eu me considere em um saco de esterco, é aí que a tua semente deve ser plantada, para que ela germine e cresça e produza frutos de justiça. Não qualquer fruto, fruto da videira verdadeira. O grande agricultor é aquele que limpa. Dói sentir aquele ancinho em nossas costas. Dói sentir quando raspa a nossa pele. Mas os parasitas estão saindo. E ela dará mais frutos ainda. A 100 por 1, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, aplauda ao Senhor. Aleluia. Quem aqui é um coração terra fértil? Seu coração é terra fértil? É solo fértil? Há uma semente de vida que tem que estar presente em nosso coração, queridos. Nós precisamos dizer para Jesus: olha, meu coração está aberto. Fico feliz de ter ouvido esse testemunho de uma forma tão contagiante, né? Ilustrado ou relatado de uma maneira tão impactante. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Ed, que passei a conhecer mais agora, e porque ele foi essa terra fértil, onde a semente de Deus foi plantada, e o destino dele, a trajetória dele foi mudada. Hoje ele é um homem de Deus, ele é um instrumento nas mãos do Senhor, e sem dúvida alguma edificou a igreja, nos abençoou nesta noite. Nós louvamos ao Senhor por sua vida, pastor, tá? E que Deus continue derramando sobre a sua vida. Permaneça aqui. Vamos cantar essa canção. Vamos dizer a Jesus: eu abro o meu coração para ti. Eu abro meu coração para o Senhor. Abra seu coração para Ele. Deixa Jesus entrar. Deixa. Aleluia, Senhor. Convide Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Ele é o Rei, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu
meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Diga: Senhor, o meu coração não é beira de caminho, o meu coração não é terreno rochoso, o meu coração não é terra de espinhos, o meu coração é solo fértil. E eu te convido, Jesus, para que tu sejas a semente divina, eterna, de vida. Eu quero produzir, eu quero ser fruto bom, eu quero ser solo bom, eu quero dar bons frutos. Senhor Jesus, usa a minha vida, transforma a minha vida em um canal da manifestação da tua glória, da tua vida. Jesus, que o Senhor cresça no meu coração, a ponto de se manifestar, de ser visto em minha vida, em meus sentimentos, em minhas vontades, em minhas atitudes, em meu comportamento, em tudo na minha vida. Que o Senhor possa se revelar, que o Senhor cresça e que eu possa diminuir. Quero dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sou terra santa, sou solo fértil, o meu coração é do Senhor. A bênção do Senhor na minha vida há de se multiplicar a 30, 60 e a 100 por um. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado pelo que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite, pela vida do pastor Ed Wilson. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor ministre sobre a sua casa, sua esposa, seus filhos. Que o Senhor continue usando o teu filho, que ele seja esse instrumento nas tuas mãos, e que aquilo que recebemos através da vida dele, Pai, possa também frutificar em nossas vidas, e que o Senhor possa conceder-lhe até 100 vezes mais daquilo que ele semeou em nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as santas consolações do Espírito estejam sobre vós, amados povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz. Que esse final de semana você esteja integrado em todas as atividades. Você que ainda tem célula essa semana, continue sendo instrumento nas mãos do Senhor. Vá na bênção do Senhor. Amém. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu